nesse vídeo a gente vai falar especificamente um pouco mais sobre os vírus que infectam as células animais. Os vírus que infectam plantas e animais são muito semelhantes aos vírus bacterianos, mas existem algumas diferenças. Os pontos principais do ciclo de vida são universais, independente do hospedeiro, como a presença do capsídio, a aderência e reconhecimento da célula, a utilização dos processos metabólicos da célula hospedeira para a produção de proteínas e metabólitos necessários para a duplicação do genoma viral e, enfim, a montagem e a saída da célula. No entanto, existem duas diferenças notáveis entre os vírus bacterianos e os vírus que infectam células animais. Primeiro de tudo, quando uma célula animal está sendo infectada por um vírus, o vírus inteiro entra na célula, ele não simplesmente ejeta o seu material genético dentro da célula. Além disso, como as células animais, células eucarióticas, apresentam um núcleo, a duplicação do material genético do vírus acaba ocorrendo dentro do núcleo da célula, algo que na bactéria ocorre no citoplasma. Os vírus que infectam células animais também podem ser classificados de acordo com o seu tipo de material genético, tanto RNA quanto DNA. A maior parte dos vírus que infectam células animais são vírus contendo RNA. Quando uma célula animal é infectada por um vírus, 4 coisas diferentes podem acontecer. As infecções virulentas são as que resultam na lise celular, na explosão total, na destruição da célula, na saída dos vírus. Em uma infecção latente, podemos dizer que o vírus está dormente e não ocorre duplicação do seu material genético, nem produção de novos vírus e a célula permanece intacta. Alguns vírus envelopados saem da célula lentamente e acabam não destruindo a célula, levando apenas consigo um pedaço da membrana plasmática. Esse tipo de infecção é chamado de infecção persistente, porque a célula continua lá viva, produzindo novos vírus, produzindo, liberando, faz mais e ela, até a célula entrar em apoptose, que é a morte natural da célula, e com isso a produção de vírus acabar nessa célula. E por fim, alguns vírus podem inclusive converter a célula em uma célula tumoral por um processo chamado transformação. Os receptores presentes no exterior do vírus que infectam as células animais são usados no contato da célula a célula ou pelo sistema imunológico. Em um organismo multicelular, como nós, as células de diferentes tecidos expressam diferentes proteínas nas suas membranas. Consequentemente, os vírus que infectam animais muitas vezes infectam apenas certo tipo de tecidos por conta dessa especificidade. Por exemplo, o vírus da gripe comum infecta apenas o nosso trato respiratório. Quando um vírus infecta uma célula, ele é completamente englobado pela célula por um processo chamado endocitose. No citoplasma, então, ele perde o capsídio e o seu genoma atravessa a membrana nuclear e o genoma é duplicado dentro do núcleo. O vírus é então montado de volta no citoplasma após a produção das proteínas adequadas. O genoma é envolto pelo capsídio e na saída da célula, esse vírus também pega um pedaço da membrana citoplasmática do hospedeiro e se torna então o vírus envelopado. Os retrovírus contêm RNA e o seu genoma é replicado dentro da célula hospedeira. O termo retro refere-se ao fato de que esses vírus convertem a informação genética deles do RNA para o DNA. Para isso, esses vírus utilizam a enzima transcriptase, integrase e protease. O genoma do retrovírus é único e consiste de 2 fitas simples de RNA. O genoma desse vírus contém os genes GAG, que codifica as proteínas estruturais do vírus, POL, que codifica a enzima transcriptase reversa, e ENV, que codifica as proteínas do envelope. A replicação do retrovírus começa quando o vírus entra na célula hospedeira. O seu envelope é então removido e a duplicação do material genético tem início no núcleo capsídeo. É aí então que a transcriptase reversa faz o seu papel e produz 2 fitas complementares de DNA. Esse DNA viral é então liberado do núcleo capsídeo e entra no núcleo da célula junto da integrase.
A proteína integrase facilita a integração desse DNA, desse genoma viral, no genoma da célula hospedeira. Quando isso acontece, então, quando essa fusão acontece do DNA viral com o DNA da célula hospedeira, dizemos que esse vírus se tornou um provírus. E vai ficar lá dentro da célula, dentro do genoma, indefinitivamente. E a partir daí, esse DNA vai ser utilizado como DNA normal da célula para a produção de proteínas virais. Esse DNA proviral pode então ser transcrito pela RNA polimerase da célula para a produção de mais RNA viral e de RNA mensageiro. Eventualmente, nucleocapsídeos são formados contendo 2 cópias do RNA viral que foram produzidos pela própria célula pela RNA polimerase. E esses nucleocapsídeos então são envelopados ao saírem da célula. A partir daí, esse vírus pode infectar qualquer outra célula, principalmente as células vizinhas. Tópico polêmico. Eu vou comentar rapidamente sobre esse assunto, como o coronavírus infecta a célula, mas o YouTube não gosta muito de vídeos sobre esse tema, então eu vou ser bem breve, dar uma visão geral. E se você estiver assistindo e eu não estou mais falando o nome desse vírus, é por conta também do YouTube, eu tive que editar e mutar onde eu falo o nome desse vírus. O coronavírus, ou SARS-CoV-2, é um vírus que infecta principalmente o trato respiratório, se aderindo à mucosa do epitélio do trato respiratório através da ligação da proteína de superfície, proteína S, e ao receptor de membrana celular do tecido, que é chamado angiotensina 2, ou ECA2. No entanto, esse receptor também pode ser encontrado em outros tecidos, como cardíaco, renal e intestinal, o que acaba contribuindo para outras manifestações clínicas ou patológicas. Após contato do vírus com o receptor celular, ele entra na célula, o que pode acontecer por fusão do envelope com a membrana plasmática celular ou por endocitose, a célula engloba, come o vírus. O RNA viral, uma vez no citoplasma, induz a iniciação do processo de tradução, consequentemente a produção de proteínas pelo ribossomo. Vesículas contendo partículas virais são geradas pelo complexo de Golgi e essas são liberadas da célula por brotamento. Essas novas vesículas contendo partículas virais podem então cair na corrente sanguínea e infectar tecidos pelo corpo inteiro, como fígado, coração, rins. Desde que as células desse tecido apresentem o receptor ECA2, elas podem ser infectadas. No entanto, infelizmente ainda não se sabe muito bem o que acontece quando esses outros tecidos, essas novas outras regiões do corpo acabam sendo infectadas por esse vírus, pelo coronavírus. Agora outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar das vacinas à base de RNA mensageiro, certo? Então, como que isso funciona? Como que essa vacina funciona? Bom, os ribossomos são as organelas presentes na célula responsáveis pela síntese de proteínas, e eles fazem isso a partir do RNA mensageiro. Com isso, ao tomar a vacina com RNA mensageiro, as células são estimuladas, induzidas a produzir essa proteína que está codificada nesse RNA. Essas proteínas são inofensivas, e ao serem produzidas, as células do sistema imunológico degradam essas novas proteínas. Para elas é tipo, o que é isso aqui? O que isso está fazendo aqui? Não era pra estar aqui. Aí eles vão lá, soldadinhos vão lá marchando e destroem essas proteínas. Em seguida, como esse RNA está presente em todo lugar, todas as células vão ser estimuladas a produzir essa proteína e vão começar a expressar essa proteína na sua superfície. O sistema imune que previamente já destruiu essa proteína, ele vai olhar lá, vai ver que aquilo lá não devia estar lá e vai agir, iniciando uma resposta imune, produzindo anticorpos. É exatamente o que acontece durante uma infecção natural pelo coronavírus ou qualquer outro vírus. No final desse processo, o corpo já sabe o que fazer quando essa proteína está lá, quando essa proteína está presente, e é capaz de nos proteger de uma futura infecção. Com isso, as consequências e sintomas patológicos são muito mais amenos e a chance do corpo desenvolver problemas muito mais severos se torna então muito mais mínima. É isso por hoje, espero que vocês tenham aprendido algo novo.
Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou se vocês gostariam de escutar, de saber algo mais sobre o coronavírus, sobre alguma parte do metabolismo do coronavírus funciona, como que algum outro tipo de vacina funciona. Só deixa nos comentários se você tem interesse nesse tipo de assunto. Como eu comentei, o YouTube não gosta desse tema, então eu tenho que evitar as palavras e tal, mas eu vou dar um jeito, posso dar um jeito de trazer esse conteúdo pra vocês. Se cuidem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!